Ok, Marterson, eu peço que você me fale alguns critérios para eu identificar um bom criador de conteúdo católico aqui na internet. Pois bem, eu gravei uma série de vídeos sobre a bolha católica, acredito que você que está aqui saiba, e algumas pessoas me pediram o seguinte: olha, cite, alguns nomes ou alguns critérios para a gente identificar, em especial nós que estamos chegando agora na Igreja Católica, né? Pois bem, eu vou citar alguns critérios, tá certo? Que eu adoto. Para mim é tranquilo identificar hoje em dia. Então vamos lá. Tem alguns critérios aqui que não se aplicam a todo mundo. Não podemos também analisar coisas individuais, tá certo? As pessoas cometem muito esse erro. Não é porque um criador de conteúdo tem uma dessas características que ele não preste. E tem outras coisas, obviamente, que eu não coloquei aqui, tá? Na minha lista. Então vamos lá. A primeira coisa é que um criador de conteúdo precisa ser aqui no YouTube é fiel à fé da igreja no sentido político. Como assim? Ele não pode ser um politiqueiro. E veja, eu não estou dizendo que ele não possa defender um candidato. Pode, tá? Se você é católico e defende um candidato, não tem problema, tá bom? O que me pega é esse fanatismo por um candidato, tá? Essa espécie de idolatria, né? E algumas pessoas, alguns criadores de conteúdo, meio que transformaram determinados políticos numa espécie de magistério moral, magistério da verdade, ou seja, tudo aquilo que está de acordo com aquele político é verdade, tudo aquilo que vai de encontro àquele político é mentira, né? Então, inclusive, quando autoridades da igreja falam coisas que teoricamente contraria aquele político, as autoridades da igreja são criticadas, são difamadas. Então, veja, vamos lá. Eu não sou contra pessoas que gostam de viver a política. A política está aí para isso. Inclusive, a fé católica está aí para influenciar na política, certo? Eu acho que católicos deveriam se interessar mais por política. Agora, por política boa, por política sincera, política verdadeira, política de ideias, política de pautas, política de debate, tá certo? E não essa política idólatra, que é o meu candidato, é o meu político acima de tudo. E, infelizmente, muitos criadores de conteúdo católico embarcaram nessa loucura, por diversos motivos. Isso dá dinheiro, tá? Isso dá visualização, isso dá monetização no canal. Às vezes o cara é totalmente desconhecido. Por exemplo, eu aqui no meu canal, eu tenho quantos inscritos? 2.000 e pouco. Se eu começar a gravar vídeo todo dia aqui dizendo que o Lula sofreu uma injustiça, que o Bolsonaro sofreu uma injustiça, ou um ou outro, né? Não posso escolher os dois também. Cara, em 2 anos aqui eu teria 300, 400 mil inscritos. Eu começasse a gravar vídeos aqui propagando teoria da conspiração em prol de um político, seja de esquerda ou de direita, em 2 anos aqui eu teria 300, 500 mil inscritos aqui. Eu estaria vivendo só de YouTube, cara. Eu estaria com uma renda de 15, 20 mil reais aqui. E eu poderia muito bem fazer isso, tá? Se eu quisesse, eu poderia criar argumentos aqui malucos para defender o Lula ou o Bolsonaro. Meu canal cresceria demais. Perderia muitos inscritos bons? Perderia, né? Enfim. Então, cuidado com criadores de conteúdos politiqueiros, tá? Eles querem que a fé se submeta ao partido político. Eu vou repetir. Política não é ruim, tá? Política não é ruim. Não seja uma espécie de Nando Moura, tudo bem? Vamos lá. 2. O criador de conteúdo, ele não pode se colocar como o maior ou único exemplo de vida católica, né? Então, a questão aqui não é que você não possa aprender algo com eles, com um leigo, tá? É que o leigo, ele não deve se colocar como o maior exemplo de vida católica. Tem que fazer o que eu faço, tem que se vestir do jeito que eu me visto, tem que viver do jeito que eu vivo, tem que cuidar da família do jeito que eu cuido, tem que tratar a esposa, tem que tratar o marido, tem que tratar os filhos do jeito que eu trato. Então, cuidado com essa espécie de padronização, né? Tem alguns criadores de conteúdos que eles gostam disso. Tá? Se você não me ouvir, você está errado. Se você não me ouvir, não colocar o que eu falo em prática, você vai errar. Como assim vai errar? Nenhum católico pode arrogar para si como é que eu posso dizer? Esse exemplo, tá?
Aconselhar é uma coisa. E mesmo quando a gente aconselha, o nosso conselho não é o suprassumo da verdade. Tá? Nós podemos errar. Então, cuidado com católicos que se colocam como o maior exemplo de vida católica. Tá certo? Em todos os sentidos, sentido moral, financeiro, espiritual. Eu estou fazendo aqui essa novena, se você não fizer é porque você não é católico. Eu vou à missa tridentina, se você não vai é porque você não é católico. Aí começa a se colocar como centro, né? Enfim, cuidado com isso, tá? Veja, terceiro ponto, existem alguns criadores de conteúdo que eles desejam uma espécie de veneração. Então você tem que me venerar, tem que beijar minha mão, tá certo? Se você falar alguma coisa contrária a mim, nós somos inimigos. Tem que submeter a mim. Não basta você ser meu seguidor, não basta você me assistir, não basta você consumir meus produtos. Você tem que me tratar de uma maneira diferente, num patamar diferente, tá certo? E vocês sabem muito bem, inclusive você que está me ouvindo aqui, você conhece algumas pessoas que são assim, tá? Que se gabam por serem de família de papa, de santo. Então cuidado com esses criadores de conteúdo que exigem veneração. Todo mundo que exige uma espécie de veneração está pensando em manipular alguém ou já está manipulando, tá bom? Veja, inclusive eu gravei um vídeo sobre esse quarto ponto, a questão da grosseria com o inscrito. Cuidado com isso, tá? Quando você identifica criadores de conteúdo extremamente grosseiros, é porque eles se sentem superiores. E normalmente o criador de conteúdo grosseiro, ele exige uma veneração. A pessoa vai lá, faz uma pergunta e ele trata ela com grosseria, com falta de humildade. Totalmente diferente daquilo que Jesus, os apóstolos e os santos fizeram. Então cuidado com esse tipo de gente, tá? Esse tipo de grosseria, a pessoa faz uma pergunta, às vezes a pessoa é até ignorante mesmo, está começando agora na fé, faz uma pergunta simples, né? Que a maioria já sabe, ela não sabe, aí o criador de conteúdo vai lá, xinga, briga, ou então a pessoa fala algo que contraria ele, ele xinga, briga, diz que a pessoa não presta, enfim. Cuidado com esse tipo de gente, tá? O quinto requisito aqui, nós podemos citar aquela turminha que propaga divisão com o clero, divisão com os bispos, divisão com o papa. Veja, todo tipo de divisão dentro da Igreja Católica, todo tipo de pessoa que causa divisão na Igreja Católica não pode ser considerado mais conservador, não pode mais ser considerado católico, tá? Eu retiro até a palavra conservador, porque se nós, católicos, criadores de conteúdos católicos, nós rompemos a unidade com o nosso pároco, com os nossos bispos, com o nosso papa, cara, nós estamos nos apartando da igreja. Aí vai começar as teorias, mas é porque o papa não é papa, o bispo não é bispo. Tudo besteira, tudo besteira. Eu fico impressionado como ainda tem pessoas que embarcam nessas teorias. Então cuidado com criador de conteúdo que propaga divisão de maneira velada, tá certo? Cuidado. Outra coisa, cuidado com criadores de conteúdo que não conseguem falar de outra coisa a não ser de crise na igreja o tempo todo. Todo dia, olha o que esse padre falou, aí tá lá outro vídeo, olha o que esse bispo falou. Meu Deus, será que o Papa vai fazer isso mesmo? Aí quando você clica lá no vídeo não é nada. Será que aí o cara coloca lá uma thumbnail, será que o Papa Francisco passou do limite? E agora esse bispo parece que contrariou o direito canônico. Enfim, é sempre aquela tentativa de dizer que a igreja está em crise, que o problema é muito grande, que não tem mais jeito. Veja, eu não nego as crises na igreja. E eu não nego que atualmente a igreja tem sim uma crise. A minha questão é o criador de conteúdo que só fala disso. É o profeta do fim do mundo. Ele acha que ele tem uma missão divina de falar o tempo inteiro, de apontar o tempo inteiro. Ele é uma espécie de João Batista para ficar apontando os erros, né, os problemas dentro da igreja. Isso começa a adoecer as pessoas. Tá? Marterson, diante de tanta crise, diante de tanto problema, o que fazer? Olha, se você fica focando cada vez mais no problema, na crise, você vai adoecer cada vez mais. Tá certo? Então busque criadores de conteúdo que abordam o tema com discernimento, com calma, sem histeria. Tá certo? Tem pessoas que estão aí há 5, 6 anos, 10 anos,
que não pensam em outra coisa, é só crise, 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 crise. Eu pergunto, resolve o quê? Pelo contrário, só vai cansando a alma, só vai empurrando a alma para uma aridez, para um cansaço. E tem tantas pessoas boas na Igreja Católica que já não querem mais nada com nada, já estão se afastando aos poucos. Se afastaram de paróquia, de pastorais, de serviço, por quê? Porque estão consumindo esse tipo de conteúdo. Tá certo? E também aqueles profetas, ainda nesse tópico 6, que toda hora é uma aparição mariana nova, toda hora é uma mensagem nova, que ninguém sabe de onde é que vem, a igreja não autoriza, a igreja não reconhece, mas o cara simplesmente, antes do reconhecimento da igreja, ele já está propagando como se fosse verdade. Cuidado com esse tipo de gente, tá bom? Se inscreva no canal, ative as notificações. Se você quiser ajudar o apostolado católico, os dados estão aí na descrição. Até a próxima!